Júnior Santos é novo reforço do Galo. Preciso contar sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora de informação exclusiva. Na manhã dessa sexta-feira, o Botafogo enviou ao Atlético o sim para a proposta feita por Júnior Santos. Dessa maneira, já dá para contar que o atacante artilheiro da Libertadores na última temporada é reforço do Galo. Júnior Santos, inclusive, está se despedindo, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, na manhã dessa sexta-feira, dos outros jogadores do Botafogo, contrato de 4 temporadas. Botafogo e Atlético divergiam nos últimos dias em relação ao valor final do negócio. O Atlético havia oferecido 7 milhões de dólares, o Botafogo tinha pedido 8. Proposta mais recente enviada pelo Galo previa 7 milhões de dólares fixos, mais 1 milhão de dólares em bônus atrelados à performance, e foi essa oferta aceita pelo Botafogo. Jogador comprado por 1 milhão de reais e que é vendido agora por um valor superior a 42 milhões de reais. Só para complementar, Júnior Santos terá direito a um belo aumento salarial. Ele salta de 700 mil mensais para algo na casa de 1 milhão de reais mensais e se torna o principal reforço atleticano depois da saída do Paulinho, o Galo que já havia fechado com Gabriel Menino, Patrick e também o lateral Natanael. Tratativas com o Coelho seguem existindo, negociação com o Soteldo das mais complicadas. Agora falando sobre o Atlético, rival do Cruzeiro no próximo sábado, o Galo acertou a contratação de Júnior Santos. O Galo inicialmente ofereceu 7 milhões de dólares pela contratação do jogador, 42 milhões e meio de reais. No entanto, o Botafogo recusou esta proposta e o Atlético aumentou a oferta. Vai pagar 8 milhões de dólares, quase 49 milhões de reais, pela aquisição do atacante de 30 anos, que foi artilheiro da Libertadores na temporada passada. Na temporada passada ele marcou 10 gols pelo Botafogo, um deles, inclusive, na decisão do torneio, diante do próprio Atlético. Fez o terceiro gol da vitória por 3-1 no Estádio Monumental de Núñez, na decisão da Copa Libertadores da América. Júnior Santos chega ao Atlético, então, para assinar um contrato em definitivo. A negociação foi conduzida pelo empresário André Cury, que atuou como intermediário da negociação, e foi um desejo do técnico Cuca. Ele, Cuca, é quem pediu a contratação de Júnior Santos. Ele, Cuca, conversou diretamente com o jogador e conseguiu convencê-lo de que a mudança para a cidade do Galo era o ideal nesse momento da carreira. Então, Júnior Santos chega ao Atlético a pedido do técnico Cuca e será reforço do Galo em 2025. Como eu disse, Júnior Santos é esperado nos próximos dias para integrar a delegação atleticana que está nos Estados Unidos e vai disputar a partida decisiva da FC Series, que é diante do Orlando City, no dia 25 de janeiro. Lembrando, o Galo fica aqui na terra do Tio Sam até o dia 25 de janeiro, depois retorna a Belo Horizonte para os compromissos do Campeonato Mineiro. Os primeiros jogos do Galo no Campeonato Mineiro serão disputados com a equipe sub-20. Bom, além de Júnior Santos, o Atlético queria a contratação de Jefferson Soteldo, atacante de 27 anos que pertence ao Santos. O Atlético chegou a oferecer 5 milhões de dólares, 30 milhões e meio de reais pela aquisição do venezuelano de 27 anos. No entanto, as tratativas não avançaram por decisão do Peixe. O Clube Paulista não quer negociar o atacante de 27 anos com o clube do futebol brasileiro. E, nesse momento, só aceitaria se houvesse uma proposta considerada irrecusável. O Santos entende que 5 milhões de dólares é valor alto demais para venda, baixo demais, aliás, desculpa, para a venda de Soteldo. E aí, nesse momento, a diretoria santista só aceita negociá-lo por um valor bem superior aos 5 milhões de dólares. O Galo não vai aumentar essa proposta nesse momento, entende que há outros jogadores também interessantes e que podem chegar à cidade do Galo, e nesse momento o Atlético se retira da negociação por Jefferson Soteldo. O Galo ainda busca outros atacantes nessa janela de transferências, como, por exemplo, o argentino Tomás Coelho, de 24 anos, que pertence ao Atlético Paranaense. O Galo está disposto a pagar cerca de 6 milhões de dólares, o que dá 36 milhões e meio de reais na cotação atual. Tá falado, meus amigos? O Atlético tem uma espinha dorsal da temporada passada, o Cruzeiro ainda não. É um time em montagem, talvez demore praticamente 2, 3 semanas para um entrosamento. Porém, tem essa situação de treinamentos antes do Galo. Isso pode pesar realmente. Uma viagem que o Atlético teve desgastante, claro que a gente sabe que não é tão longe dos Estados Unidos, mas pesa uma situação de treino. Eu acho que, taticamente, talvez o Cruzeiro esteja mais preparado no sábado, aliás, amanhã, do que o próprio Atlético.
Clássico, a gente sabe que muitas das vezes a tática e a técnica não entram em cena. Vai à vontade, a determinação, a famosa raça. Porém, na questão, dentro das 4 linhas, do jogo tático, o Cruzeiro, na minha visão, leva vantagem. Ô Dola, já vou te colocar nessa também. Cruzeiro é muito favorito ou favorito? Não, primeiramente, boa tarde, né, pessoal de casa e aos nossos companheiros aqui. Eu acho que o Cruzeiro tem um leve favoritismo muito pela questão de ter iniciado a pré-temporada antes, está numa preparação, já jogou uma partida, né, contra o São Paulo, isso dá um pouquinho de casca também, deixa o time um pouco mais preparado até fisicamente também. Mas eu acho que vai ser um jogo assim que, na verdade, a gente pode esperar ainda muito pouco das equipes, né? É até cruel a gente exigir demais um nível técnico altíssimo ou um entrosamento muito alto, mesmo o Atlético já tem uma espinha dorsal. Acho que o Cruzeiro, na partida contra o São Paulo, viveu uma situação talvez um pouco parecida, porque o time do Cruzeiro com muitas novidades, o São Paulo talvez com menos novidades ali, um entrosamento que já vinha da temporada passada, que até ajudou o São Paulo nisso. O São Paulo conseguiu, em determinados momentos do jogo, ter mais controle, né, ter mais bola no chão, conseguiu dominar um pouco o Cruzeiro em alguns momentos, né? O Cruzeiro abriu o placar cedo também, isso faz diferença, a gente sabe, né? Mas para esse clássico, eu acho que a exigência tem que ser baixa. Eu sei que é difícil pro torcedor, difícil, né? Principalmente pro torcedor que perdeu o jogo, né? É difícil não ter cobrança depois, né? E aí eu acho que entra uma análise legal, assim, para onde vai a cobrança em caso de derrota para cada lado. Né? A gente tem um Cruzeiro que, da parte da diretoria, a sensação é de dever cumprido, um elenco entregue nas mãos do treinador, a torcida muito satisfeita com os movimentos feitos pela diretoria, então a diretoria está muito isenta de qualquer culpa em caso de uma derrota, ou até uma derrota pesada para o Atlético nesse clássico. Mas tem um Fernando Diniz que desde o ano passado tem muito questionamento em cima dele. Então talvez uma derrota coloque uma pressãozinha no Diniz, mesmo sendo início de temporada e um amistoso. Do lado do Atlético, já é um pouco diferente. O Cuca, por exemplo, vai estar totalmente perdoado em caso de derrota pela condição que ele está assumindo no Atlético nesse momento, né? Poucos dias de treino, um time que perdeu muitas peças e não chegou muita coisa ali para ele ainda trabalhar. Então o Cuca está um pouco de fora, mas a diretoria não. A diretoria está na reta do torcedor. Sim, exato. Então aí muda um pouco o foco. Enquanto a diretoria do Cruzeiro está tranquila e o técnico não, do lado do Atlético se inverte. O técnico está tranquilo, mas a diretoria não está nem um pouco. Melhorou um pouquinho, a gente vai falar daqui a pouco, porque o Atlético, ao que tudo indica, está reforçando o ataque finalmente, né? Buscando uma peça ainda é pouco, para o lugar do Paulinho, mas já dá uma ajuda para pelo menos lá na frente o torcedor já saber que tem um jogador para ainda entrar nesse ataque, que é o Júnior Santos. Mas em caso de derrota, eu vejo que mesmo com todo esse cenário de um jogo amistoso, ainda tem algumas pontinhas de cobrança aí para aparecerem. Em campo, no time titular do Atlético, principalmente o de hoje, né, ele vai entrar na vaga que foi deixada pelo Paulinho. Se a gente for discutir qualidade, projeção, né, o tanto que o jogador ainda pode entregar e o tanto que já entregou, né, ainda considerando que o Paulinho já estava no Atlético há 2 anos e performando muito bem,